Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos a religião, a filosofia e a cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai falar sobre a continuação do livro do padre Garrigou Lagrange, que nós temos então comentado, nos nossos vídeos anteriores, esse livro aqui, que é O Homem e a Eternidade. Nós já estamos na etapa final. Estamos falando então sobre o céu, que é um dos novíssimos, que então vai fazer então a conclusão dessa importante obra do padre Garrigou Lagrange. Bom, o que é essa importante obra? Ela vai dizer na sua etapa final. Nós estamos então nas etapas, discorrendo em várias etapas então sobre o céu, que é um capítulo um pouco maior. Nós já discorremos sobre o inferno e o purgatório. Nós estamos agora discorrendo sobre o céu, que é um capítulo então, como eu disse, um pouco mais extenso, que requer então várias explanações separadas sobre este então importante assunto. O que nós vamos então falar sobre hoje, antes de encerrarmos esse conteúdo nos próximos vídeos? Bom, hoje a gente vai comentar o seguinte, que no céu vai ter uma beatitude que seria essencial, que é aquela que é própria de cada ser, conquistada por seus méritos especiais, por ter tido uma vida piedosa, uma vida isenta de pecado. Então, essa beatitude essencial e uma beatitude acidental, que é aquela em função da convivência com os santos, da sociedade celeste, da convivência com as pessoas do céu, aquela em virtude dos méritos que foram alcançados durante essa vida. Quanto mais você sofreu, então, mais você vai gozar da beatitude eterna. Então, os méritos eles serão proporcionais ao quanto você soube sofrer. Quanto mais você teve uma vida piedosa, uma vida privada de alegrias terrenas, de honras, de glórias terrenas, mais você desfrutará de uma beatitude celeste. Então, vai ser proporcional ao quanto você soube sofrer nesta vida. Então, se você foi uma pessoa que teve uma vida privada de alegrias, de felicidades que outras pessoas tinham, por exemplo, mais glória você desfrutará no céu. Então, essa glória ela será proporcional ao quanto você soube sofrer. Essa é a beatitude acidental. Então, ela será, então, concedida na sociedade celeste, como eu disse, na convivência com os santos, naquela visão beatífica de Deus que não cessará jamais, e daquela vida repleta de humildade e de caridade que você desfrutará no céu. Então, a vida no céu será uma vida repleta de glória, repleta de graça, nunca vai cessar a felicidade no céu. E Jesus, ele promete, principalmente no final dos tempos, Porque agora as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Então, elas estão desfrutando da visão beatífica de Deus. Mas no final dos tempos, Jesus mesmo virá para ressuscitar. Ressuscitar, então, os corpos dos mortos. Um para a infâmia e o desprezo eterno, que nós já discorremos anteriormente, que é chamado de inferno, e outros para a visão beatífica de Deus e a glória eterna, que será então o prêmio eterno dos justos, que então as suas almas se unirão aos seus corpos, que hoje jazem no sepulcro, estão lá então esperando o dia da ressurreição final da carne, que será o dia do juízo final, o dia então da vinda do Filho do Homem, que é o Filho de Deus, que virá então para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, esse dia é um dia muito esperado para nós católicos, Para nós que acreditamos nos novíssimos, para nós que acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia, que nós estamos discorrendo nesses vídeos, sobre esse assunto tão importante que o padre Garrigou Lagrange discorreu nesse importante livro da Igreja Católica, Que será então o dia em que Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. E aquelas pessoas que jazem no pó da terra, não importa se foram cremadas ou se foram sepultadas, as suas almas se unirão aos seus corpos, porque para Deus não importa se você foi cremado ou se você foi sepultado. Para Deus, ele vai então fazer o encontro da alma com o corpo,
e essa alma, se for uma alma justa, se unirá ao corpo que foi justo, que viveu praticando obras de piedade, que viveu uma vida mortificada, uma vida de sacrifício, uma vida de sofrimento. Essa alma se unirá ao corpo e dirá ao corpo: vamos para a glória eterna, para a vida eterna com Deus, para Jerusalém celeste, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais sofrimento, onde haverá somente a glória e o repouso eterno. Ao passo que as pessoas que foram perversas, que viveram uma vida na maldade, viveram uma vida na impiedade, viveram uma vida fazendo mal, praticando a maldade, elas irão para a infâmia e o desprezo eterno, que é a segunda morte. É o fogo eterno, a geena eterna, é o lago de fogo e enxofre, que é a saber, a segunda morte. Aí alguém pode perguntar, nossa, mas será que isso vai realmente acontecer? Bom, é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito, por exemplo, neste livro, que é um importante livro, escrito por um importante teólogo, né, o padre Garrigou Lagrange, que ele então se embasou principalmente nas Sagradas Escrituras. Então não é um livro qualquer, não é um assunto qualquer, um assunto que não tem importância. Não, esse assunto ele é muito discutido por muitos teólogos, como por exemplo por São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Eles discutem muito sobre os novíssimos em vários livros. E nesta obra que nós estamos discorrendo, o padre Garrigou Lagrange ele discute então principalmente sobre o destino que vai ser então concedido aos justos, que será então o céu, aos pecadores, que será o inferno, que será então a infâmia e o desprezo eterno, e no juízo final o purgatório cessará. Então aquelas almas justas que estão no purgatório, elas estão lá já amando a Deus, mas elas não desfrutam da glória eterna, porque elas precisam expiar algumas faltas. No dia do juízo final, elas serão então retiradas de lá e irão então para a glória eterna. Irão desfrutar então da visão beatífica de Deus. Por quê? Porque agora elas precisam expiar as faltas que elas cometeram nesta vida. E essas faltas, elas durarão até o juízo final. Para muitas almas, a duração será até o juízo final, porque elas precisam purgar as faltas que elas cometeram, os pecados que elas cometeram nesta vida. Precisam então expiar na outra vida. Precisam então pagar por aquilo que elas cometeram de errado na vida presente. Então é importante nós entendermos que o céu é a recompensa para as almas que foram plenamente justas, que não cometeram pecados mortais, que cometeram apenas pecados leves, que não se fixaram em desordens morais, em pecados graves. Elas já estão desfrutando da felicidade eterna, da visão beatífica de Deus, como nós discorremos até agora. Elas já estão lá na beatitude acidental e na beatitude essencial. As almas delas estão com Deus, como diz até no livro de Eclesiástico, né? Mas as almas, ou da sabedoria, se não me engano, mas as almas dos justos estão nas mãos do Senhor, e nenhum tormento as tocará. Se aos olhos dos insensatos tiveram que suportar reprimendas, o seu sofrimento era portador de imortalidade. Então, apesar de elas terem sofrido nesta vida, o seu sofrimento era portador de imortalidade. Para elas está concedida a glória eterna, o repouso eterno. Para elas não existe mais sofrimento, não existe mais pranto, não existe mais dor. O sofrimento vai ser destinado aos pecadores no dia da ressurreição dos injustos, que serão então levados, né, para o lago de fogo e enxofre, que serão transportados para o inferno definitivo, que é a segunda morte. Então lá eles ficarão para sempre na companhia dos demônios, numa visão horrenda, num sofrimento, no horror eternos, ao passo que os justos irão para o gozo e a plenitude da vida eterna. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos dar sequência, talvez até já terminando esse conteúdo sobre o céu. Espero que todos estejam gostando e até a próxima. Tchau, tchau.